existe alguém que ainda adora ao Senhor aqui? O ano foi difícil, foi, mas nós ainda adoramos ao Senhor, porque não existe coisa mais linda do que adorar o Senhor em meio ao vale, em meio às dificuldades, em meio aos momentos piores da nossa vida. O vale, os momentos ruins são os momentos ideais para que a gente glorifique o nome dEle. Porque viver uma vida boa é fácil. Glorificar o Senhor enquanto tudo vai bem é fácil, mas você quer ver algo que cativa, algo que alegra o coração de Deus? É quando está dando tudo errado e ainda assim você olha para o alto e reconhece que é de lá que virá o seu socorro. Levo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nosso socorro vem de lá. Tudo aquilo que nós estamos precisando vem dEle. Vem dEle, sabe por quê? Porque o princípio foi com Ele. Antes de tudo foi criado. Antes de tudo acontecer, já era Ele. A Bíblia vai falar. Antes de qualquer coisa existir, Ele já estava. O Espírito do Senhor já pairava. E o Senhor liberava uma palavra. Ele falava, haja e ouve. A palavra que o Senhor liberou aconteceu. Aleluia. Palavras liberadas pelo Senhor. Eu ainda continuo acreditando na palavra profética. Eu ainda continuo acreditando na profecia. Eu ainda continuo acreditando em batismo no Espírito Santo. Eu ainda continuo acreditando em vida consagrada ao Senhor. Esses princípios, assim como o Ney pregou aqui agora, esses princípios ainda estão dentro de mim. Esses princípios ainda têm que estar dentro da igreja. Não é porque nós aprendemos um pouquinho mais da palavra que os princípios mudaram. Os princípios ainda são o mesmo, a simplicidade de um evangelho poderoso. Um evangelho que é simples, porém, que é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Samuel capítulo 2, versículo 11. 1 Samuel 2, versículo 11. Peço para que você fique totalmente atento ao que vai acontecer. 9 horas nós vamos terminar, talvez 9h30, quem sabe 10 horas. Porém, fique atento ao que vai acontecer aqui para que você não perca o que você veio buscar. Afinal de contas, você não veio aqui passear, você não veio aqui interagir com ninguém, você veio buscar Deus. Você consiga encontrá-lo nessa. Essa palavra é uma palavra que eu já preguei 2 vezes, se eu não me engano. Eu estava preparando uma mensagem para a noite de hoje, eu buscando, e o Senhor falou, é sobre Samuel que você vai falar novamente. Eu falei, amém, Jesus. Amém, Espírito dele. Nós vamos ministrar nessa noite. 1 Samuel capítulo 2, versículo 11. Então, Eucana foi-se a Ramá, a sua casa. Porém, o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote ali. Vou ler novamente. Então, Eucana foi-se a Ramá, a sua casa. Porém, o menino ficou servindo ao Senhor. O menino ficou fazendo o quê? De novo, o menino ficou fazendo o quê? Perante o sacerdote ali. Pode se assentar. Pai, no nome. A palavra acabou de ser lida neste altar, neste púlpito. Deus, e aqui nesse púlpito, Pai, nada importa a minha vida, nada importa a vida do rei, não. Somos apenas vasos, Senhor. Mas o que tem de mais importante aqui, Senhor, é a Tua palavra junto com o Teu Espírito Santo de poder e fogo. Ó Deus, então nós te oramos para que através dela, o Senhor possa, Pai, fazendo algo em nós, Pai. Para que depois o Senhor faça através de nós, primeiro o Senhor. Então abra a nossa mente, abra o nosso coração, deixe que a gente pense em coisas lá de fora, que é lá de fora, a gente pensa que agora a gente está ativo. Me pague com autoridade, em nome de Jesus. Jovem, o último culto jovem do ano. Eu vou gastar um pouquinho da minha introdução. Agradecer, pois é o 4º ano já. Nós estamos com a honra e glória do Senhor, a liderança dessa juventude. Eu quero te dizer algo, nós amamos isso.
sabe, em meu nome, no nome do Rei. Amamos isso. Estamos totalmente animados. Próximo ano que vai. Totalmente empolgados e animados para trabalhar. Porque isso é o que nos motiva. Porque os nossos olhos brilham com isso. Cuidar de vocês. Bem, então obrigado. Mais um ano. Mais difícil, porém, aqui nos ajudou o Senhor. Nós estamos aqui de pé, amém? Eu tenho certeza que tem pessoas que estão aqui nessa igreja hoje que pensaram que não iam chegar até esse final de ano, que pensaram que não iam ter forças para continuar caminhando até o final do ano, porém, você está aqui para a honra e glória do Senhor, de pé, firme e saudável. Aleluia. Existe coisa melhor do que isso? De pé, firme e saudável. Temos que valorizar as coisas simples. A palavra vai falar de um jovem chamado Samuel, profeta do Senhor, homem que foi boca de Deus aqui na terra. A Bíblia vai dizer, no final do capítulo 4, que nenhuma das palavras que esse jovem falou caiu por terra. Tudo aquilo que ele profetizou, tudo aquilo que ele ministrou, tudo aquilo que ele pregou, aconteceu. Ele era aquele profeta que era batata. Ele falasse e cumpria. Deus aqui na terra. Porém, antes de ser profeta, ele tem uma história. Antes de você estar aqui, você tem uma história que você... Ou não é? Antes de eu estar pregando aqui, talvez... Você está me vendo pregando nessa noite, está olhando para mim aqui agora, porém você não conhece a minha história. Do mesmo modo, eu estou olhando para você agora e eu não conheço a sua história. Eu não sei o que você passou até chegar até aqui. Eu não sei quantas lutas, quantas batalhas, quantas vitórias, quantas experiências boas, quantas experiências ruins. Enfim, você tem uma história. Eu tenho uma história. Eu já começo a falar para você nessa noite. Valorize a sua história. Olha para trás. Lembra de tudo que você passou e valoriza. Fala, Senhor, obrigado, porque eu estou aqui de pé hoje. Obrigado por cada dificuldade, por cada luta. Obrigado por me trazer até essa igreja hoje. A minha história não é mais importante do que a sua história não é mais importante do que a minha. Louvado seja o nome do Senhor. Cada um tem uma história que serve de testemunho. Testemunho serve para converter pessoas. Samuel tinha uma história e a história dele está falando conosco até hoje. Eu estou falando de legado. Samuel deixou um legado. Ele morreu, porém, nós estamos pregando sobre ele aqui até hoje. Milhares de anos depois, nós estamos jovens. Por quê? Porque ele teve uma história e ele honrou ao Senhor nessa história. Honre a Deus. 2 princípios para a juventude. Honrar ao Senhor e deixar um legado. As pessoas têm que lembrar de você e falar, olha, aquele homem era um homem de Deus. Um homem aqui da igreja chamado irmão Brahim. Nunca vi, não conheci, porém eu conheço a história dele. Ele deixou um legado de oração, de libertação. Nem sei quem é, mas ele fala comigo até hoje. Legado. Samuel deixou um legado. Hebreus capítulo 11, a Bíblia vai falar sobre Abel. Abel, um homem que morreu, porém o seu testemunho vive até hoje. Ele deixou um legado, ele não viveu somente para o dia de hoje, ele não viveu somente para momentos. Porque a vida com Deus não é uma vida feita de momentos. Eu falei com a pastora Simone, eu falei com o Ney ontem, intimidade sem compromisso é prostituição. Aleluia! Um momento com Deus, uma noite com Deus, se eu não tenho compromisso com Ele, eu estou apenas me prostituindo. Porque Deus não é um Deus de momento, Deus é um Deus eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Não queira viver um momento na presença de Deus, queira viver uma eternidade. Afinal de contas, foi isso que Ele nos prometeu. Jesus nunca nos prometeu um carro novo, Jesus nunca nos prometeu uma casa grande, uma casa de luxo, uma boa família. Não procure isso na Bíblia que você não vai achar. Jesus promete vida eterna. Foi o que Ele prometeu para nós. Ele não está interessado em passar um momento conosco. Ele não está interessado em chapar uma noite, uma semana, um mês, não. Jesus, Ele quer viver a vida inteira conosco. E a eternidade começa aqui.
assim na terra como no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Samuel, um jovem, uma criança. É sobre a história desse jovem que nós vamos falar nessa noite. Quero contar um pouquinho sobre a história dele. De Samuel, ele foi uma criada da sua família, principalmente a sua mãe, Ana. Ela desejava muito essa criança, porque Ana não podia ter. A luta de Ana era, havia toda mulher engravidando e gerando filhos, honrando seus esposos, porém ela não podia ter. Sério. E Ana, ela ficava triste, ela chorava, ela se prostrava por causa disso. O sonho da vida dela era um menino, mas ela não podia ter. A medicina comprovou, falou para ela que não era possível ela ter uma criança. Porém, Ana cria em Deus. E uma vez por ano, a família de Ana, Eucana, seu esposo, Penina, a outra esposa de Eucana, naquela época podiam ter mais de uma mulher, sendo que era para um homem, uma mulher dá trabalho, mais de um. Mas naquela época podia ter, né, pastor? Mas não olhava para Penina e seu filho, seus filhos fazendo Eucana feliz. Pô, quero um filho também. Ou seja, antes de Samuel nascer, certo ano, quando a família de Eucana, assim como eles faziam todo ano, uma vez por ano, foram até Siló, no templo, sacerdote ali, a igreja do sacerdote ali. Ana ajoelhou, se prostrou e começou a chorar, e gritando, clamando, em alta voz, ela pediu ao Senhor. Ela falou: Senhor, por favor, tem misericórdia de mim, eu quero um filho. Mas ela falou: Deus, se o Senhor ouvir a minha oração, eu entrego esse filho para o Senhor. Ele não vai ser meu, mas vai ser do Senhor. Ana orou e o Senhor ouviu a sua oração. Então ela engravidou de um menino chamado Samuel. Então Samuel, ele não era apenas um menino comum, Samuel era a resposta de oração de alguém. A primeira chave que eu quero liberar para mim, para você nessa noite: você não é uma pessoa comum, você não é uma pessoa qualquer. O motivo de você estar aqui nessa noite, nessa igreja, é porque um dia alguém dobrou o joelho e orou para que você estivesse aqui hoje. Às vezes você pode achar que é por acaso você está servindo a Deus hoje, ou talvez visitando essa igreja, mas não. Pelas madrugadas existia uma senhora, sua mãe, sua avó, seu marido, sua esposa, que orava ao Senhor e pedia a Deus: faz com que ele volte da rua com saúde, porque um dia ele vai te servir. Você é um milagre na vida de alguém, aleluia. A sua vida é resposta de oração para alguma pessoa. Tem alguém agradecendo ao Senhor hoje porque você decidiu vir aqui? Tem alguém falando: Deus, obrigado porque Ele aceitou o convite de estar na igreja hoje? Tem alguém louvando a Deus por isso? Samuel, a resposta de oração. Nasceu o menino Samuel. Então vem aquele período que toda mãe passa, o período de amamentação. Ana agora estava amamentando Samuel. Como todos os nenéns, como todas as crianças. A Bíblia vai falar que assim que Samuel ele foi amado, Ana volta a Siló. Ana volta à igreja do sacerdote Eli. Sabe por quê? Porque um dia ela prometeu algo ao Senhor. O Senhor realizou a promessa dela. Agora ela não esqueceu do que ela prometeu. Porque hoje em dia o nosso maior defeito é esse. Quando nós estamos precisando, quando nós estamos clamando, nós queremos muito uma coisa, nós clamamos ao Senhor, nós pedimos, nós fazemos propósito, subimos a monte, viemos para a campanha de oração, aí o Senhor atende a nossa oração e nós esquecemos daquilo que Ele nos prometeu. Não se esqueça daquilo que você prometeu ao Senhor um dia. Vem com a palavra. Ela cumpriu aquilo que ela tinha prometido. Ela volta para a igreja do sacerdote Eli. Então nós chegamos no versículo, nós lemos 2 vezes. Eu vou ler a terceira, para entrar na palavra.
Ana vai a Siló, agradece, cultua a Deus. Então vem o versículo 11. Então, a adulta tira a página aqui. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém, ou servir ao Senhor perante. Querido, o que está acontecendo aqui? Eles estavam em Siló, indo com a promessa, adorando ao Senhor, faziam todo ano. Porém, o versículo 11 vai falar que Eucana agora volta para Ramá, sua casa. Volta Eucana, volta Ana, volta Penina, volta os filhos de Penina, porém o menino fica em Siló, servindo ao Senhor. Vou confessar uma coisa. Desde a primeira vez que eu li essa passagem, meu coração se apertou. Mas se apertou a ponto de eu começar a chorar lendo isso aqui. Porque eu consegui visualizar a cena de uma mãe indo embora e deixando seu filho. E deixando tudo aquilo que ela mais desejou. Tudo aquilo que ela sempre pediu. Ana volta a Ramá e o menino fica servindo ao Senhor. Eu consigo visualizar também a cena do menino de Samuel. Samuel, um jovem, uma criança. Quantas noites aquele menino não deve ter chorado com saudades de sua mãe? Quantas noites aquele menino não deve ter passado em claro? Porque uma criança, tudo que ela deseja é estar na sua casa. Experimenta deixar o seu filho novinho dormir na casa de alguém. Esse alguém vai te ligar de madrugada e vai falar: pelo amor de Deus, vem buscar meu filho. Vem buscar seu filho que ele está chorando. Porque uma criança já acostumou. Samuel ficou no tempo ali, se cumpriu as festinhas de aniversário, seus amigos e até mesmo dele. Samuel perdeu para ficar no tempo ali. Quantas amizades, quantos amigos Samuel deixou de fazer para ficar no templo do sacerdote Eli. Quantas confraternizações, quantas escolinhas, quantas coisas que eram normais ele deixou de fazer para servir ao Senhor. Querido, não é pecado você ir para a festa, não é pecado você ter amigos, não é pecado você viver com a sua mãe. Porém, Samuel tinha um chamado, e quem tem chamado do Senhor precisa abrir mão de coisas dessa terra. Aquele que tem um chamado do Senhor vai ter que abrir mão de coisas que não é pecado, de coisas que não é errado. Vai ver todo mundo fazendo e simplesmente não vai fazer. Vai ver todo mundo indo e simplesmente não vai ir. Por quê? Porque tem um chamado de Deus. Samuel entendeu que ele tinha um chamado de Deus, e por mais que era doloroso, e por mais que era ruim e desagradável, ele sabia que maior era o chamado do que um momento, do que um prazer dessa terra. Samuel entendeu: o prazer dessa terra não sustenta um chamado que é do céu. Ei, você que tem um chamado do céu, chamado do Senhor, não tenta alimentar o seu chamado com coisas terrenas. Sabe por quê? Você vai se frustrar. Não vai ser bem sucedido o seu chamado. Porque a característica de um ministério bem sucedido é uma vida separada ao Senhor. Não, você não. A característica de um ministério bem sucedido é uma vida separada ao Senhor. Eu preciso abrir mão de coisas daqui para que eu possa receber as coisas de lá. Eu preciso de fazer coisas daqui para que o Senhor possa fazer através de mim coisas de lá. Samuel foi separado por Deus. E agora ele estava sentindo na pele que é ter um chamado. Ele estava sentindo na própria pele o peso ser um profeta. Quantas noites Samuel deve ter pensado em desistir? Quantas noites Samuel deve ter falado: eu não vou aguentar, eu vou largar tudo e vou voltar.
Quantas noites Samuel lembrou da sua mãe e falou: não vale a pena cumprir o meu chamado, eu preciso do colo da minha mãe. Quantas noites você, querido, para aceitar o seu chamado, já foi dormir chorando, já foi dormir agoniado, por quê? Porque você queria viver uma vida normal, igual todas as pessoas vivem, afinal de contas não há nada de errado nisso. Porém o Senhor não te chamou para viver coisas normais. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: eu não vou recuar. Não fala com mais vontade: eu não vou recuar. Eu vou até o final. Querido, você está sentindo o impacto do que você está falando aí? Aconteça o que acontecer. A carência pode bater, a saudade pode bater, o medo pode bater, a carne pode falar mais alto, mas eu vou continuar. Porque você tem chamado de profeta, e quem tem chamado de profeta não se contenta com uma vida igual a dos outros. Quem tem chamado de profeta sabe que no final vai valer a pena. Randalabaçã, Emanarabalabaçu. Versículo 26, e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para os homens. Olhava para as crianças da sua idade, enquanto ele estava orando, as crianças estavam se divertindo. Enquanto ele estava na igreja, as crianças estavam na rua. Aleluia! Enquanto ele estava se santificando, as crianças estavam brincando. Enquanto ele estava se separando, as crianças estavam dando lugar para a carne, amém? Mas o versículo que nós acabamos de ler vai falar: enquanto aquelas crianças estavam vivendo a vida delas no mundo, o menino ia crescendo perante ao Senhor. O menino ia crescendo perante ao Senhor. Querido, você quer crescer perante a presença de Deus? Comece a desejar ela em primeiro lugar na sua vida. Eu creio que é a noite da gente começar a abrir mão de coisas. Abrir mão de coisas que não são pecado, por amor àquele que nos chamou. Você não foi chamado para viver uma vida carnal, uma vida na carne. Chega de perder tempo com as coisas dessa terra. Já vivemos tudo que tinha para viver. Já experimentamos tudo que tinha para experimentar. Já fizemos tudo que tínhamos para fazer. A partir de hoje, se você quiser, a sua vida vai ser santa. Dicionário Aurélio, significado de santo, separado para uso exclusivo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Samuel era um menino santo, separado para uso exclusivo. Não era qualquer coisa que usava Samuel. Não era qualquer coisa que influenciava Samuel. Era uso exclusivo do Senhor. E o menino ia crescendo perante aos homens e perante a Deus. Sabe por quê? Porque quem leva a sério o seu chamado é reconhecido por Samuel. Não queria reconhecimento de homens, porém, quem exerce verdadeiramente o seu chamado, não tem como, querido. As pessoas começam a te procurar, as pessoas começam a querer aquilo que você tem, as pessoas começam a querer a sua oração, porque elas sabem que você é amigo íntimo do Senhor. Ele ia crescendo perante aos homens e perante ao Senhor. Samuel não estava se importando com a quantidade de festas que ele ia perder. Samuel não virava para os seus amigos no rolê e falava: ninguém me convidou. Não, Samuel não falava isso. Porque Samuel falava que melhor do que um rolê é um momento de intimidade com Deus. Samuel tinha uma coisa que muitos de nós não temos hoje dentro de igreja. Sabe o que é? Maturidade. Porque aquele que está bem espiritualmente tem maturidade para entender. Nem todo mundo, que você não é todo mundo. Não é porque todo mundo faz que eu vou fazer. Sabe qual é o nosso problema de hoje? Falei com o Ney ontem, conversei com ele. Nosso problema de nós, para medir a nossa vida espiritual hoje, é a gente nos comparar com quem está pior que nós. Toda vez que eu comparo com alguém que está
mais frio espiritualmente do que eu vou achar que eu estou bem. Toda vez que eu comparo, mas pelo menos você vai nos cultos, fulano de tal nem vai, querido. Quer ver se você está bem? Começa a se comparar com pessoas que viveram realmente o chamado. Aí você vai ver que ainda falta muito. Ainda falta muito. Aleluia. Hoje o Espírito gera em você uma indignação pela vida que você está vivendo. E sim, ainda existe mais. Ainda existe mais do Senhor. Samuel ia crescendo uma igreja favorável a um crescimento. Ao contrário dessa igreja aqui, tem líderes que levam a sério a palavra, que pregam a verdadeira palavra. A congregação que Samuel congregava era desfavorável. A Bíblia vai falar que naquele tempo rara eram as visões e quase não tinha palavra. O Senhor quase não visitava naquela época. Por causa de quê? Do pecado. O pecado estava ali normal. Quase não tinha visão, poucas palavras. E o menino ia crescendo numa igreja que a palavra era ruim, que não tinham experiências. Aí eu já quebro todo o conceito de falar que não está firme por causa de erro de pessoas. Eu não estou bem, eu vou parar de ir na igreja porque fulano de tal está em pecado, porque fulano de tal está errado. Querido, enquanto você fica olhando para a vida deles, tem pessoas que estão crescendo porque estão olhando para o Senhor. Samuel não se preocupou como que estava a liderança dele. Samuel não se preocupou como que estavam os membros da igreja dele. Samuel se preocupou em honrar o Deus de sua mãe, Penina. Ele decidiu que nada ia tirar ele do foco principal, que era viver tudo aquilo que o Senhor preparou para ele viver. Louvado seja o nome do Senhor. Deus preparou coisas para que eu pudesse viver nessa terra. Deus preparou coisa para mim viver, coisa para você viver. Cabe a você hoje, a sua cabeça e falar: Senhor, eu preciso viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Deus, eu não quero mais ficar sendo escravo do diabo ou da minha própria carne, dos meus próprios desejos. Não, Pai. Se for preciso abrir mão de qualquer coisa, eu abro por amor a Ti. Final de ano é tempo de novas alianças, novos recomeços. E que tal começar o ano morrendo para si mesmo? Porque na maioria das vezes o nosso problema, na maioria das vezes o motivo da gente não estar totalmente firme espiritualmente, é porque estamos vivos demais para esse mundo. Sabe, o maior segredo para que uma pessoa possa ser constante e apaixonada por Deus é entregar a sua vida ao Senhor. Quando Paulo fala, eu já estou crucificado com Cristo, ele está falando, eu já estou morto. Ele está falando, a minha vida não importa mais para mim. Sabe, os meus desejos não importam mais para mim. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está falando isso. Paulo está falando para mim chegar até o final da corrida, eu preciso morrer. Existe um louvor que nós cantamos que fala, se for preciso morrer, então me mata agora, Senhor. Esse seja o nosso desejo. Então me mata agora, Senhor. Mata os nossos desejos, mata a nossa vontade. Samuel cresceu junto com Ofni, Finéias, sacerdote ali. O que mais me deixa impressionado com a vida desse jovem, sempre falo com o pessoal que eu dou discipulado, Samuel do Antigo Testamento é o personagem que eu mais gosto, que eu mais me identifico com a vida desse jovem. O novo é Jesus e Paulo, mas no Antigo é Samuel. Samuel, pastor, ele não tinha um cargo naquele. A liderança já estava formada ali. O sacerdote, o líder principal era Eli. Outros líderes eram Ofni e Finéias. Samuel não tinha um cargo, não fazia parte da liderança daquela igreja. Porém, Samuel decidiu honrar o Senhor. Ofni vivia de qualquer maneira, Finéias vivia de qualquer maneira, e o sacerdote ali passava o pano no pecado deles. Eles estavam dentro da igreja, eles tinham um título, eles tinham um cargo, porém eles não tinham temor a Deus. Eles mexiam no sacrifício do Senhor, eles ficavam com mulheres dentro do templo. No português claro, para você entender a mensagem. Eles ficavam na porta do templo, eles paqueravam, eles ficavam com pessoas dentro do templo. Mas um dia o Senhor decidiu que ele tinha que falar naquele lugar. Porque o Senhor gosta de falar, amém? Amém, não desliga não, filho. Não.
O Senhor gosta de... E um dia o Senhor decidiu que ele tinha que falar naquela igreja. Ele tinha que entregar um recado ali. Ele precisava se manifestar naquele local. Poucas eram as visões, raras eram as palavras, mas naquele dia o Senhor escolheu falar ali. Vou te perguntar uma coisa. Deus usou Eli para falar? Voz alta, quem... Deus decidiu falar, ele usou o líder principal. Ele usou Ofni. Usou Finéias. Aquele que não tinha cargo, aquele que não era visto, aquele que não tinha status, aquele que não tinha fama de líder, mas aquele que tinha vida no altar. Querido, você pode até querer escolher viver uma vida de qualquer maneira, mas quando Deus quiser usar alguém, não vai ser você que Ele vai usar, porque Deus usa pessoas que estão com a vida no altar. A lógica do negócio era usar Eli, Ofni e Finéias, mas Deus não usa pessoas que estão em pecado. Deus decidiu usar Samuel como voz profética naquele local. Samuel não conhecia a voz do Senhor. Samuel pouco sabia da palavra. Não é o tempo que eu tenho de caminhada, não é a quantidade que eu sei da palavra, mas é o que eu tenho dentro de mim. Porque Deus não vê como o homem vê. Deus não vê status, não vê aparência, não vê altura, não vê cargo. Deus vê o coração. Será que existe aqui nessa noite alguém que tem um coração voltado para as coisas do Senhor em meio ao mundo mau? Será que ainda existem aqueles que não se corromperam a Baal? Será que ainda existem aqueles que ainda estão no foco, no propósito de viver tudo aquilo que o Senhor preparou? Muitas noites Samuel passou chorando, porém quando Deus quis fazer, Deus usou ele. Não se importe com o choro da sua noite, Deus vai honrar o seu estilo de vida. Samuel não fazia propósito com Deus. Deus, eu vou me consagrar uma semana. Esse é o tema da mensagem. Era para mim ter falado no começo, mas eu vou falar agora, no final. Samuel não falava, eu vou ficar uma semana me consagrando, domingo eu tenho que pregar, então eu vou fazer jejum para me pregar domingo, não. Samuel tinha como estilo de vida a santificação. Deus não está procurando pessoas que fazem propósito de dias. Deus está querendo que você coloque como o estilo da sua vida, viver uma vida santificada, viver uma vida separada. Consagrar ao Senhor não é para um dia ou para outro, mas é para sempre. Sempre está preparado para ser usado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus está precisando falar na nossa geração. Deus está precisando falar nos nossos dias. Deus está precisando falar nas nossas praças, no nosso trabalho. Deus está precisando falar nas nossas escolas. Será que tem alguém aqui disposto a corresponder com a voz do Senhor? Se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. Quer ser honrado por Deus? Colocar Ele e as coisas dEle em primeiro lugar. Você pode até viver como Ofni e Finéias, porém vai ter que ficar observando os seus amigos tendo experiência com Deus. E o pior, você ainda vai criticar, falando que isso não é real. Sabe por quê? Porque não faz parte do seu dia a dia. Pode continuar vivendo como Ofni e Finéias, mas contempla os profetas do Senhor sendo cheios do Espírito Santo. Pode continuar colocando desculpas para não fazer as coisas do Senhor. Pode continuar, não dá nada não, querido. Pode continuar, mas você vai ter que olhar para o irmãozinho do fogo e vai ter que reconhecer que ele é amigo íntimo de Deus. Não critica não, querido. Não critica não, que às vezes a sua crítica tem um pinguinho de inveja. Às vezes quando você critica alguém que está no mover, significa que você também queria estar lá. Em vez de criticar, começa a pagar o preço que ele está pagando. Porque muitas pessoas querem ter a sua vida, porém não querem fazer o que você quer. Muitas pessoas querem ter a sua unção, porém não querem pagar o preço que você paga. Porque salvação é de graça, mas unção vem através de renúncia e santificação. Renúncia e santificação. Deus está querendo derramar o seu azeite na sua cabeça hoje.
Deus está querendo te colocar na sua posição nessa noite hoje. E deixa eu te falar uma boa nova. Ainda tem jeito para você, querido. Ainda tem jeito para você. E hoje ouvires a voz do Espírito, não rejeite. Sobre os seus pés nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Nem lá o violão, vamos orar por pessoas. Vamos orar por pessoas. Pastores, há pessoas aqui que eram aqui para ser ativadas, né? Tem dons espirituais distribuídos aqui nessa noite. Uma mesa de banquete aqui. Andalabaçou. Podemos, pastor, orar com imposição? Oh, aleluia. Querido, você que ouviu. Você sabe muito bem que ainda existe alguma coisa faltando para que a sua vida dê um novo rumo, para que você comece a voltar a sentir a presença do Senhor. Você que deseja isso no seu coração, não estou falando aqui de salvação, estou falando aqui de aceitar Jesus. Estou falando aqui de acender novamente o dom que um dia foi lhe imposto através de imposição de mão. Algo que um dia você recebeu, porém que não está usando. Mas que você quer voltar a usar. Mas que você quer voltar a viver. Existe alguém aqui nessa noite que está com um desejo gigante de voltar a orar como orava antes. De voltar a jejuar como jejuava antes. De voltar a sentir a presença de Deus como um dia já sentiu. Vem aqui na frente, vamos orar. De longe, de máscara. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir, Senhor, faz de novo. Faz de novo, Senhor, em nosso coração. Anda lá, baçoda, lá, baixaradaladaia. Anda lá, baçuri, anda lá, baixaradaladaia. Yemanahaba, lá, baçou. Existe um óleo do Senhor derramado sobre este local. E Deus está querendo te encher novamente. Seja cheia do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Randa labaçou. Yemanahaba labaçou. Vamos dançar. Pode morar aqui, tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui. Pode morar.
Santo e poderoso Deus, Tu és santo e poderoso Deus, Tu és santo e poderoso Deus, santo e poderoso Deus, Tu santo e poderoso Deus, santo e poderoso Deus, Tu és santo e poderoso Deus. Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vão ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, desconto com o peso da glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é o Senhor, chuva forte é o Senhor, vento forte é o Senhor, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é o Senhor, mas a fechada é o Senhor, é tudo sobre o Senhor. Mais perto do monte, mais perto da face, desconto com o peso da glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é o Senhor, chuva forte é o Senhor, o vento forte é o Senhor, o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é o Senhor, mas a fechada é o Senhor, é tudo sobre o Senhor.